E o São Paulo cai para 13º. Também corre o risco de não ficar em 13º. Pode cair ainda mais e está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Essa é uma preocupação que o São Paulo deve ter, porque o fato de ele estar indo bem na Libertadores, está indo muito bem, segundo a melhor campanha, não apaga o risco de Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, ano passado, disputou finais de tudo e quase foi rebaixado. Na última rodada entrou com risco de rebaixamento. Então a coisa tem que ser bem pensada. Não adianta você, eu tô bem nas Copas, tá bom. E no Campeonato Brasileiro? Então esse é o risco que o São Paulo corre, tá numa posição muito ruim. E detalhe, né? O Zubeldia tem mais cartões nessa temporada do que vitórias. Ele tem 15 cartões e 14 vitórias. O que nos faz deduzir o seguinte: ele ganha para tomar cartão, não para ganhar jogo. E, Flávio, é justamente um momento de muitos altos e baixos que vive o São Paulo nessa temporada 2025, né? Se classifica na Copa do Brasil, perde pro Mirassol. Consegue a liderança da chave na Copa Libertadores, perde pro Bahia no Campeonato Brasileiro. Não consegue se firmar o São Paulo nessa temporada. E aí, o cenário vai ficando perigoso, né, Flávio Prado? Até tem uma estatística interessante aqui. Os pontos conquistados pelo São Paulo após 11 jogos nos últimos anos pelo Campeonato Brasileiro. Em 2020 foram 19 pontos conquistados depois da 11ª rodada concluída. 2021, 11 pontos. Mais ou menos na época que o Hernan Crespo, no comando de São Paulo, argentino também, acabou sendo mandado embora justamente para a chegada do Rogério Ceni. 2022, 18 pontos, 2023, 18 pontos, 24, 15 pontos e 25, 12 pontos. Só não é a pior campanha nesse recorte, porque tem 2021, quando São Paulo conquistou 11 pontos, agora 12 depois das 11 primeiras rodadas. Flávio, um momento que o torcedor começa a abrir os olhos, né? A conta que eu faço sempre é qual o time que é o primeiro da zona de rebaixamento. E é o Vitória, ele tem 9. Só que o Vitória ainda não jogou, o São Paulo já jogou. O São Paulo não entra na zona de rebaixamento nesse final de semana, porque não dá pra todo mundo perder, vai jogar um contra o outro e tal. Mas ele tá numa região muito perigosa e nunca saiu de lá. São Paulo nunca esteve na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o que demonstra que é um time absolutamente irregular. O Campeonato Brasileiro mede o real trabalho, como é que a coisa está sendo feita, como é que a coisa funciona. Os times que estão ajeitadinhos, arrumadinhos, eles ficam na parte de cima da tabela. Os outros são irregulares, eles podem até chegar, e acabei de dar o exemplo do Atlético Mineiro, do ano passado, eles podem até chegar em Copas, que Copa, né? Acontece qualquer coisa, é um pouco fortuito, depende de um jogo ou de outro, depende de um momento ou de outro. Agora, regularidade, trabalho bem feito, julgamento de trabalho tem que ser feito em cima do turno e retorno. E aí o São Paulo tá bem complicado, o time não consegue se acertar, não anda, não evolui, e essa conversa de que tem muito desfalque, todo mundo tem muito desfalque, todos, sem exceção, porque nós não temos pré-temporada, o pessoal leva a sério aquele lixo do Campeonato Paulista, então os caras se matam com aquilo. E aí é normal, né? Que você chega. Aí começa a ter jogo quarta, domingo. Às vezes no meio da semana tem que fazer jogo, né? Mais de um jogo no meio de semana. Então você começa a acumular partidas. São Paulo ainda fez um passeio na Disney. Tem uma série de coisas que você tem que olhar. E aí fica complicado, né? Já não tem lá um grande treinador, ainda ele não tem tempo de treinar, quer dizer, é complicado, meu amigo. A situação não tá fácil, não. Agora, Boni, rapidinho, eu queria só trazer um debate, acho que o Flávio pode até comentar sobre isso mais pra frente. O São Paulo, lá no início da competição, eu não via como um time que fosse brigar pra não cair no Campeonato Brasileiro, desde que fizesse justamente esse movimento de colocar o brasileiro de lado pra focar nas Copas. Essas 10 rodadas até agora, o São Paulo jogou quase todos os jogos contra times que vão lutar na mesma faixa de tabela do São Paulo. Jogou contra o Atlético Mineiro, que não vive um bom momento, não vai brigar por título. Jogou, por exemplo, contra o Sport, que vai ser rebaixado e não ganhou dentro de casa no Morumbi. O São Paulo já jogou contra o Cruzeiro, que tá lá em cima, tá até despontando, mas no início da competição a gente via ali como dois times que fossem brigar pela sexta, quem sabe sétima vaga do Campeonato Brasileiro, a depender das Copas. Já jogou contra o Botafogo, que não tá bem. Já jogou contra o Santos e venceu, é verdade, um time que tá ali mais ou menos na mesma faixa de campo. E aí sim o São Paulo consegue ganhar 3 pontos. Mas já jogou contra o Ceará, já jogou contra o Fortaleza, que também não tá bem. Tirando o Palmeiras, que é o líder do campeonato, o São Paulo ainda não pegou, por exemplo, o Flamengo. O São Paulo ainda não pegou os times que brigam pelo título efetivamente do Campeonato Brasileiro, o próprio Internacional, que também faz boa campanha. Ou seja, o São Paulo tem deixado pontos para trás contra times que vão dividir a mesma faixa de tabela do São Paulo, com o São Paulo. Isso é, pelo menos pra mim, preocupante. Porque se você não tá ganhando de quem tá lá atrás, amigão, é muito difícil você ganhar de quem tá lá na frente. E aí você vai pegar o Flamengo embalado, você pega a Internacional embalado, são sequências negativas pro São Paulo, é aquela famosa sequência de Campeonato Brasileiro que a gente brinca que derruba técnico.
Você enfrenta, por exemplo, aqui eu tenho a sequência do São Paulo, depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Flamengo, Bragantino fora e Corinthians. É uma sequência muito complicada, muito delicada, até porque o Bragantino reencontrou o seu bom futebol com o Fernando Seabra. Então o Zubeldia precisa abrir o olho, é interessante focar nas Copas, ir longe nas Copas, mas o Campeonato Brasileiro também tem que ser uma prioridade para o São Paulo. Agora, Flávio e Gui também é um ponto importante também, essa parada para o Mundial de Clubes, porque vários clubes terão esse tempo para trabalhar, esse tempo para tentar reajustar o rumo ou manter o que está sendo feito de forma direita, mas o São Paulo pode entrar nessa parada realmente uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, já vendo o Z4 lá de perto. Se não estiver dentro do Z4, o Z4 lá de perto, porque, claro, depois dessa parada para a data FIFA tem o jogo contra o Vasco da Gama no estádio do Morumbi, e aí sim o Campeonato Brasileiro será paralisado para a disputa do Super Mundial de Clubes. Flávio, você acha que essa parada nesse momento é benéfica para o São Paulo, para tentar dar uma respirada, conter um pouco os ânimos, recuperar, claro, os seus desfalques na medida do possível, e aí sim tentar voltar para o segundo semestre, ou nessa batida seria melhor já tentar recuperar agora, ter mais jogos para recuperar o ritmo, recuperar os pontos perdidos? Você sair para essa parada com uma classificação ruim é muito complicado, porque você vai... a crise ela não para, ela para com vitórias, né? Como é que para uma crise? Com vitória. E há uma divisão, né, do torcedor do São Paulo que eu conheço. Alguns acham que o Zubeldia é ótimo, outros acham que ele é péssimo. Eu não acho ele nem ótimo nem péssimo, eu acho ele meia boca. Acho 5 e pouco. Ele não é péssimo e não é ótimo. É mais ou menos, ele é bem mais ou menos. E o time de São Paulo é mais ou menos também, então eles estão compatíveis. Só que agora o time está correndo esse risco com essa opção de Copas, que ele tem feito para poder dar uma satisfação. Não, tá ganhando título e tal. Se ficar numa zona perigosa, o São Paulo vai parar vai ter tempo para parar para descansar. Ok, os outros também, né? Então todo mundo vai voltar mais preparado, em tese. Aqueles que têm treinadores que consigam fazer diferença quando a bola estiver parada. E aí é que a gente vai ver quem tem treinador para fazer diferença com a bola parada. Guilherme Napoli já está com a gente aqui também. Muito boa noite para você. Derrota do São Paulo na Fonte Nova, vitória do Bahia pelo placar de 2-1. O que você achou dessa partida? Boa noite, Boni. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos ligados aqui na Jovem Pan. Derrota mais uma preocupante para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. A situação tem ficado delicada. O São Paulo não consegue vencer na competição nacional. Tem, claro, essa priorização das Copas, mas o São Paulo precisa abrir o olho, porque lá na frente... se encavalar, a gente sabe como é a reta final para o clube grande que briga contra a zona do rebaixamento. São Paulo começa muito mal o Campeonato Brasileiro, não consegue se impor em casa, não consegue jogar fora de casa, mas o mais preocupante para mim é quando joga dentro do Morumbi e não consegue fazer valer o mando de campo. São Paulo tem uma vitória em 5 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, só por aí a gente já sabe que a situação do campeonato em si é muito ruim. E o time do Zubeldia não consegue desempenhar, né, Boni? Impressionante. Ele segue nessa insistência com as dobras de laterais. Hoje foi do lado esquerdo com o Endel e o Enzo Dias. Já não tinha dado certo na terça-feira pela Libertadores contra o Tajeres. E hoje não deu certo de novo. Essa dobradinha de lateral não tem dado certo nem no lado direito, nem no lado esquerdo. É impressionante. E o Zubeldia, ele segue insistindo nessa dobra de laterais. O São Paulo não demonstra variação de jogo, joga sempre na mesma formação tática, e aí ele prefere improvisar jogador do que mudar o esquema tático. Então o momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro é muito preocupante. Claro, tem a priorização das Copas, e a gente sabe que em Copas o São Paulo é um time muito mais competitivo, justamente por ser duelos mata-mata. O São Paulo tem já essa característica algumas temporadas, tem sido assim desde o trabalho do Rogério Ceni na temporada 2021-2022 também. 2 anos aí que o Rogério soube fazer esse time do São Paulo competir bastante, e o São Paulo ainda colhe frutos disso, né? Ainda é um time competitivo em Copas. Mas não adianta nada você ser eliminado nas quartas, nas semifinais de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, e tá na 16ª colocação, 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, porque isso prejudica também o seu próximo ano. O São Paulo tem que abrir o olho, porque não é favorito nas Copas, a verdade é essa, o torcedor tem que ter essa ciência. E se não se classificar para a próxima Libertadores, é mais um ano que o São Paulo joga fora, justamente por essa priorização de Copas e deixando o Campeonato Brasileiro de lado. O São Paulo vai ter essa parada, todos os clubes vão ter essa parada do Mundial de Clubes. Eu quero saber de você também, Gui, se você acha que é uma parada benéfica pro São Paulo, se seria melhor já ter a capacidade, a possibilidade de reagir nesse exato momento, porque se o São Paulo tem um resultado negativo diante do Vasco da Gama no dia 12 de junho, o São Paulo pode entrar na zona do rebaixamento, a depender da combinação de resultados. E aí passar um mês sem futebol, sem o Campeonato Brasileiro, e o São Paulo lá na tabela, lá na zona do rebaixamento, a gente sabe que a pressão aumenta, que a situação vira uma crise e tudo tem um peso ainda maior. Então seria melhor
ter a possibilidade de reagir já agora, ou essa parada, esse tempo para respirar e para trabalhar vai ser melhor para o São Paulo, dado a sequência recente de resultados? Melhor dos mundos é uma vitória contra o Vasco para ficar tranquilo na tabela, não entrar na zona de rebaixamento, porque se o São Paulo for para essa pausa na zona de rebaixamento, foi o que o Flávio falou, a crise fica um mês instaurada. Durante um mês o São Paulo vai estar na zona de rebaixamento. Jogando ou não, o São Paulo estará lá na zona de rebaixamento. Então é um momento importante, o São Paulo precisa ganhar do Vasco dentro de casa, como eu disse. São 5 jogos até aqui no Campeonato Brasileiro como mandante, o São Paulo tem uma vitória contra o Santos. 2, na verdade, contra o Grêmio, é verdade. São 5 jogos, 2 vitórias, exatamente. Acabei me confundindo aqui. Mas, de qualquer forma, o São Paulo não vive uma grande campanha dentro de casa. O São Paulo não tem feito valer o mando de campo. E contra o Vasco é mais um confronto direto ali na briga contra a zona do rebaixamento neste momento. O São Paulo, claro, tem elenco, tem time, tem capacidade justamente para sair dessa situação com tranquilidade. É esperado que nesta pausa para a Copa do Mundo recupere jogadores, recupere o Oscar volte a ter ritmo. O Lucas ainda é um prazo de recuperação mais demorado, mas vai estar cada vez mais perto do retorno. O prazo de recuperação dele é de 3 meses, já vai ter passado 2 aí. Então, o São Paulo, a tendência é que ao longo da temporada, com seu elenco de fato completo, saia dessa situação de desconforto. Mas o momento é muito delicado, precisa da vitória contra o Vasco justamente para ter essa pausa com tranquilidade. Até porque, Boni, a gente sabe que isso o São Paulo é rei em fazer, né? De ficar 15, 20 dias sem jogar, mantém o treinador, confia no trabalho, passa 2 jogos e demite. E aí vai ter perdido um tempo importante que poderia ser de trabalho para um novo treinador. Caso de uma derrota contra o Vasco, o Zubeldia vai muito pressionado. A diretoria vai pressionada para demitir ou não o Zubeldia, justamente para essa pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Como é que a torcida uniformizada está se comportando com o Zubeldia? A situação era positiva até outro dia, né? O Baby, um dos principais das organizadas do São Paulo, outro dia se colocou contra o Zubeldia, também a diretoria, acho que mais por uma questão política do que propriamente... Se colocou contra. A torcida independente do São Paulo é uma das coisas mais dependentes que existe na face da terra. Eles vivem em função do São Paulo. E eles são paus mandados do São Paulo, da direção do São Paulo. Então não é que eu tenho interesse no que pensa a torcida uniformizada, não tenho o menor respeito por torcida uniformizada nenhuma. Eu acho uns suga-sangues, uns caras que não servem pra nada. Tirar a torcida uniformizada ajudaria muito o nosso futebol. Mas é que esses caras, principalmente, eles são muito, muito ligados à direção. Eles fazem o que a direção manda. Eles são, sabe, a direção, ela manda e eles obedecem. Então você sente o pulso da direção de acordo com o que eles estão fazendo. Se eles resolverem, tem uma hora que eles vão xingar o jogador. A direção está querendo dar um alerta no jogador. Não, jamais vão reclamar da diretoria, jamais. Você nunca fala mal do patrão. E aí, se eles estão começando a fazer algum movimento, é porque a direção... Lembra do Rogério Ceni? Que eles começaram a fazer barulho contra o Rogério Ceni, porque a direção já tinha... Faz o seguinte, vocês... E eles obedecem, claro. E ganham para isso, né? Fazem o esquema com ingresso, com um monte de coisa e tal. Não sei se ganha literalmente grana, não, mas tem favores, tem ingresso facilitado. Quando você tiver alguma dificuldade de comprar ingresso de jogo de São Paulo, procure uma dessas torcidas uniformizadas que elas vão vender para você com ágio. Como é que elas têm o ingresso? E por que vendem com ágio? Aí eles dão um chaveirinho, uma porcaria qualquer lá, e você paga o dobro do ingresso. Eles sempre têm ingresso. Mas até em cima disso que você falou, Flávio, no momento de maior pressão do Zubeldia nessa temporada, foi justamente a torcida organizada quem ajudou a diretoria a segurar o Zubeldia no momento de pressão. A diretoria queria. A diretoria não queria mandar embora. Aí você... Agora, por isso que eu te perguntei, não que eu me importe o que eles pensam, mas é que eles não pensam. Eles são... É uma forma de você ter uma informação. O que a diretoria de São Paulo pensa? Aí você vê o que a torcida uniformizada faz. Ela está cumprindo ordens. Então, se ela está fazendo isso, é porque a direção de São Paulo já está sentindo que talvez seja o caso do Zubeldia sair. Salve, salve, rapaziada do nosso canal. Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Inclusive o torcedor comum, o chamado torcedor comum, que não faz parte dos grupos de organizados, reclama bastante, vem reclamando dessas últimas publicações, dos últimos posicionamentos da torcida organizada, dizendo que não são feitas críticas contundentes, críticas firmes à presidência, né, à diretoria do São Paulo, mas... Jamais.
ultimamente foram criticados o Milton Cruz, o Muricy Ramalho, essas figuras que não aparecem muito pra gente que acompanha, na frente das câmeras, e poucas críticas também à diretoria do São Paulo, pelo menos é o que reclama o torcedor comum do tricolor paulista. Sobre o Bahia, que vem de uma eliminação doída, é claro, na Copa Libertadores da América, perdeu de virada para o Internacional na última rodada da fase de grupos, o torcedor do Bahia que estava ansioso por esse momento de voltar a viver a realidade de uma Copa Libertadores, acabou não durando muito, mas pelo menos consegue como prêmio de consolação uma vaga na Copa Sul-Americana, na sequência da Copa Sul-Americana. É uma vitória importante também para o Bahia do Rogério, recuperar a confiança, né? Saber que tem ainda muito a se alcançar nessa temporada de 2025, e agora a imagem bacana que a transmissão mostra dos jogadores do Bahia festejando com os torcedores na Arena Fonte Nova, mostrando que apesar dessa eliminação, o torcedor ainda está no geral fechado com o time, né, Flávio Prado? É claro, o Bahia você tem que caminhar passo a passo, não adianta você achar que você vai sair de um time, né, que brigava para não cair, aí ganha um patrocínio importante de um grupo muito forte como é o Grupo City, e do dia pra noite você vai virar alguma coisa, né, importante. Quanto tempo o Paris Saint-Germain demorou para ganhar uma Champions? Ganhou hoje. E investiu muito mais do que o City investiu no Bahia. Passo a passo. E agora vai para a Sul-Americana. Não deve nem ligar para isso aí. Tem que cuidar do Campeonato Brasileiro. Fazer uma campanha legal no Campeonato Brasileiro. E se der Sul-Americana, vamos supor que o Bahia ganha a Sul-Americana. Bela Roba, não muda nada. Como diz o Itália, Bela Roba não muda nada. Então, sabe, tem coisas que você precisa fazer do seu jeitinho mesmo, com calma, subindo, devagarzinho você vai subindo e vai melhorando aos poucos, se transformando na potência que o Bahia pode virar, porque é uma torcida espetacular, uma torcida realmente muito fiel e um time com muita tradição, né? Já ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil contra o Santos, lá no começo dos anos 60. Então, quer dizer, foi o primeiro representante brasileiro em Libertadores. Tem uma série de histórias importantes, o Bahia, e essa eliminação, ok, acontece, mas entendo que é mais importante ele manter essa boa campanha no Campeonato Brasileiro. Bem perdido e merecia ter tomado mais, tá? Na minha humildíssima opinião, foi um amasso do Bahia. Que isso, Gabriel? Um amasso? Sim, um amasso. Se o Bahia tivesse ganhado de 4-1 o jogo, seria um placar justo pelo que foi a partida. Os caras perderam... o cara do Bahia perdeu um gol sem goleiro no segundo tempo, teve bola na trave, o Rafael fez umas 2-3 baita defesas no jogo, entendeu? Só no primeiro tempo teve um lance, né, cara, que no mesmo lance teve 3 chances claras de gol, né? Teve um cruzamento pra área, o jogador do Bahia cabeceia, Rafael faz uma defesaça, defesa linda, volta, né, a bola pro jogador do Bahia, ele chuta na trave, né? O Cedric tira e o jogador do Bahia recebe mais um rebote, segundo rebote e chuta pra fora. Só nesse lance aí teve 3 chances claras de gol no mesmo lance, entendeu? Fora que perdeu o gol, como eu falei, Rafael fez outras defesas importantes, então o Bahia, na minha opinião, amassou os bolas. No segundo tempo, um pouco menos, né? Mas no primeiro tempo foi muito melhor, cara. Tipo assim, muito, muito melhor que o São Paulo, o time do Bahia, né? Os caras não ter ido pro intervalo vencendo, foi até injusto. Mas aquele negócio, futebol não tem injustiça, irmão. É guardar a bola no fundo babante. Os caras não guardaram e no segundo tempo, né? O São Paulo até voltou, né? Os primeiros 5 minutinhos ali, mais ou menos. Até voltou ali com uma postura um pouco diferente, querendo ficar um pouco mais aí com a bola, mas tipo assim... Adiantou de nada, logo depois a gente tomou o gol, né? E pouco tempo depois que a gente tomou o gol, teve o pênalti do Enzo, né? Eles fazem 2-0 e o São Paulo ali basicamente morre, né, cara? Então mais uma atuação muito ruim. Ontem não dá nem pra gente passar aquele paninho falando que o time não sofreu, que a defesa foi bem, que não foi, né? Porque o Bahia mereceu vencer e teve chance pra ganhar até demais, entendeu? E o Bahia é esse time, né, cara? Já assisti outros jogos do Bahia, o Bahia é esse time, um time que tem volume, que tem poste de bola, que é agressivo, que cria muitas chances, mas peca muito na finalização. Já vi vários jogos do Bahia que é a mesma história. É impressionante o tanto de gol que os caras pecam muito na finalização aí, tá? Já achei uma penca de jogo do Bahia que é desse jeito, entendeu? Essa é a coisa que eles têm que melhorar aí, e pela primeira vez perdemos um jogo por Rogério Ceni, né, rapaz? Tabu, é aquele negócio, tabu foi feito para ser quebrado, a verdade é essa. Todo tabu um dia é quebrado, infelizmente. Ontem, né, para nossa tristeza, o Ceni quebrou o tabu e venceu o São Paulo pela primeira vez na história. Eram 11 jogos aí,
com 9 vitórias do São Paulo, 2 empates. Né? E no 12º jogo, né, no jogo de número 12, o Ceni conseguiu vencer aí o time do São Paulo ontem por 2-1. Né, cara? Ainda bem que foi 2-1, né? Porque como eu falei, o jogo poderia ter sido mais. Aí porque o Bahia teve a oportunidade para fazer mais. Ainda teve o último lance do primeiro tempo, né? Acabei de comentar que foi das chances claras do Bahia. Ainda teve um chute do Carlos Alexandre no finalzinho. Foi o último lance do jogo do primeiro tempo mesmo. Né? Que ele, porra, o Pablo Maia perde a bola, dá a bola pro Bahia, né? O Carlos Alexandre recebe, se não me engano foi do William José, e o Carlos Alexandre chuta de fora da área num cantinho, a bola desvia, se não me engano foi no Bobadilha, e por muito pouquinho assim ela não vai no gol, né? Foi até escanteio, mas o Daronco já apitou o jogo ali e nem deixou o time do Bahia cobrar escanteio. Então, tipo assim, os caras tiveram várias chances claras de gol pra marcar. Fora os dois que fizeram, né? Que foi o de pênalti e o gol do William José. Então, além dos 2 gols, teve várias e várias oportunidades aí pros caras abrir o placar bem antes, né? E não conseguiram, né? Não conseguiram. Então mais uma atuação muito ruim. O São Paulo teve uma chance aqui, outra ali. Acho que a chance mais clara que o São Paulo teve foi do Rian Francisco aos 18, né? Que o Luciano recebe no meio, né? Inclusive ele recebe do próprio Rian. O Luciano conduz a bola até a entrada da área, dá um passe nas costas da zaga do Bahia pro Rian. Ele acaba estando meio mascado ali, né? Pra fora, né? Foi uma boa chance, ele tinha que ter feito esse gol, ele tinha que ter aproveitado a oportunidade. Acabou que infelizmente chutou pra fora, estou cruzado pra fora. E acho que essa foi a melhor chance do jogo que o São Paulo teve aí, né? A gente teve também uma cobrança de falta do Luciano no segundo tempo, o goleiro defendeu. E o pênalti que foi o gol do São Paulo, né? Que foi o pênalti em cima do Lucas Ferreira, que o Luciano fez o gol aí. E pra você ver, né, cara? O Bahia fez 2-0, aí o São Paulo não conseguia produzir nada ofensivamente. Aí a gente ganha um pênalti, ganha que eu falo, porque o São Paulo não tava, jogando bem, né? Então a gente, do nada apareceu um pênalti, que foi pênalti, já não tô falando que não foi um pênalti claro, do time do Bahia, os dois foram claros, então teve um pênalti, do nada apareceu um pênalti pra nós, aí caixa 2-1, a gente fala, 10, 15 minutinhos mais acréscimo, dá pra gente fazer aquela blitz, aquela pressão e tentar arrancar um golzinho na cagada aí e fazer o gol de empate. Teve nada disso, cara, mas mal conseguiu ficar com a bola, cruza uma bola pra cá, outra pra lá, não finaliza, nem levou perigo pro gol do Bahia, depois o time fez 2-1, que foi o gol que colocou o time no jogo. Entendeu? Mas o gol do São Paulo, se tivesse 2-1 ou 2-0, foi a mesma coisa, entendeu? Muitas vezes a gente vê o time ali, né, perdendo 2-0, já desanimado ali, né, na derrota, tem um gol, irmão, e o jogo muda completamente. Mas isso não aconteceu com o São Paulo ontem. Parece que o time não teve, né, cara, esse poder de reação aí. Eu falo poder de reação, não é nem pra empatar ou virar, pra levar perigo pro gol dos caras, entendeu? Não teve nem isso. Então, o São Paulo agora tem que pensar, e tem muito tempo para pensar, no jogo contra o Vasco da Gama, que encerra esta fase antes do Mundial. Este jogo tem alguma chance do Oscar retornar, além do Alisson e do André Silva, que estavam suspensos e não atuaram, e o Zubeldia, que vai voltar ao banco de reservas, outro que estava suspenso. Está tudo pronto.